Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Então, vamos lá para mais uma aula de hoje. Lembrando que hoje é sexta-feira, né? Dia sempre animado para a gente. Então, vamos lá continuar com nossos assuntos do segundo bimestre relacionado à disciplina de arte, tá bom? Então, olha só. Hoje, pegando já o caderninho de vocês e colocando nosso assunto, nossa disciplina, que é arte, nossa data de hoje, que é dia 12 de 6 de 2020. Nós que já estamos no mês de junho, como passou rápido, né? Como eu já falei para vocês, os dias estão passando bem rápidos. Tomara que passe para que a gente possa estar juntos, não é isso? Então, vamos lá. Peguem o caderno de vocês da disciplina de arte, que nós não possuímos livro, então nós sempre estamos trabalhando com o nosso caderninho, tá bom? Então, peguem esse caderno, que vocês podem estar fazendo mais observações da minha aula de hoje, que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, vamos lá, que hoje nós iremos aprender sobre a arte rupestre. Vamos estar trabalhando sobre a arte pré-história, um assunto que é muito importante, que é alinhar a arte com a história. Elas estão interligadas, então a gente precisa estar sabendo desse assunto, é um conhecimento muito importante para a gente saber, tanto na arte como na história. Então vamos lá comigo aprender um pouquinho desse assunto? Então vamos lá, galerinha, falar um pouco da pré-história, que é a história, não é isso? Então vamos lá. Vocês precisam aprender isso relacionado à disciplina de arte. Então, olha só, períodos da história. Quando nós falamos de história, nós temos que dividi-la em períodos. Por quê? Porque a história ela é muito ampla. Então, eu separei esses períodos aqui que nós iremos estudar para compreender um pouco como a arte estava inserida nesse meio, tá bom? Então, olha só, quais são esses períodos da história? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, tá? E hoje nós vamos falar um pouco da pré-história. Quando nós estamos falando da pré-história, nós também temos que dividi-la em períodos, que são os três que eu coloquei aí para vocês. Período paleolítico, período neolítico e idade dos metais. Então, todos os períodos da história, que a história tem, eles são divididos para poder você compreender melhor. Então, vamos ver o que nós podemos falar sobre pré-história. Pré-história é o período que vai do surgimento do homem na Terra a aproximadamente 1 milhão antes de Cristo até a intervenção da escrita, ocorrido por volta de 3.500 anos antes de Cristo, né? Para estudar a pré-história, recorre-se à arqueologia, ciência que estuda os vestígios deixados pelo homem durante sua passagem na Terra. Então, quando a gente vai estudar a pré-história, a gente estuda através do quê? Da arqueologia, que a arqueologia é que estuda todos esses vestígios que foram deixados para trás. Então, os arqueólogos, eles fazem essas pesquisas para nós podermos compreender como funcionou a pré-história, tá? Então, olha só, a periodização da pré-história. Quais foram esses períodos? Foram divididos dessa forma. Primeiro, a gente tem a pré-história, depois a gente tem o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais, como eu falei para você. Então, foi dividido nesses períodos a pré-história, tá? Então, olha só, os conhecimentos que temos da pré-história são derivados de fragmentos obtidos em escavações, como vocês podem ver. Ó. Restos mortais, utensílios, todos esses materiais aqui são os arqueólogos que encontram. Períodos pré-históricos: o Paleolítico, Idade da Pedra Lascada. O Neolítico, coleta, caça e pesca, Idade da Pedra Polida. Idade dos Metais,
que foi a metalurgia, organização mais complexas, tá? E hoje nós vamos estar falando um pouco do período paleolítico. Nós vamos falar de cada período desse da pré-história, começando pelo paleolítico, tá? Período paleolítico ou período da pedra lascada. Período que vai de 1 milhão antes de Cristo, com o surgimento do homem, e vai até 10 mil anos antes de Cristo. É assim denominado porque nesse período o homem utilizava pedras lascadas para fabricar suas armas e suas ferramentas necessárias no dia a dia. É o mais longo período pré-histórico. Então, o primeiro período da pré-história foi o período paleolítico, que é conhecido como o período da pedra lascada, que foi aonde eles começaram a utilizar a pedra como utensílio para o seu cotidiano, para poder começar como é que eu posso falar? Cozinhar, para começar a fazer seus materiais, seus utensílios, como vocês podem ver aí, ó. Os objetos utilitários do homem primitivo. Vocês podem ver que era a pedra lascada, tá? Então, eles precisavam utilizar isso. Outra coisa também no período paleolítico foi as habitações que eles começaram a criar, olha. Começaram a inventar através de pedras, eles começaram a criar abrigos de tenda de pele, de caverna, abrigo de galho de folha, para eles poderem abrigar as pessoas que moravam nessa comunidade, junto com eles. Lembrando que no período paleolítico eles eram nômades. Nômades é que vive no canto, depois está no outro. Assim que vai acabando toda a comida, eles mudam de lugar. Isso é chamado de nômades. Nesse período também, vamos observar as armas utilizadas por eles. Durante esse período, o homem fabricava suas armas de pedras lascadas, madeira e ossos, como vocês podem observar aí. Então, por isso que ficou conhecido como período da pedra lascada, porque eles utilizavam muito a pedra para fazer armas, para fazer flechas, todo tipo de conhecimento que eles tinham para se defender em relação à alimentação, eles utilizavam a pedra para cozinhar, para caçar, para matar os animais naquele período. Eles usavam para tudo, para se defender. Olha aí, vocês podem observar um homem, o melídio, como é chamado, usando a pedra lascada, criando armaduras, armas para utilizar durante seu cotidiano naquele período. Então, era muito comum, a primeira descoberta que eles fizeram foi a pedra, de como cuidar dela, de como fazer armas com ela, de como utilizar ela como benefício para o cotidiano deles, através da pedra, tá? Então, é muito importante lembrar como eles criavam essas coisas. Olha aí, vocês podem ver algumas esculturas de pedra que eles mesmos que faziam, modelavam esses utensílios dele para poder criar faca, poder criar flechas, poder criar seus utensílios, tá? Essa parte aí. Então, olha só. Criando e tendo esses utensílios, eles iam para a parte da alimentação e caça. Os homens do Paleolítico caçavam animais grandes como os mamutes, os cangurus gigantes e outros menores como a gazela. Às vezes, os caçadores disfarçavam-se com peles e chifres de animais e assustavam sua presa, forçando-o a correr em direção à armadilha que tinham preparado. Então, como eu falei para vocês, quando eles descobriram a pedra, eles começaram a criar utensílios, armas, flechas, qualquer armadilha bem afiada para poder caçar, para poder ter benefício próprio, principalmente para caça, para eles poderem matar esses animais, já que eles eram muito grandes. Então, olha só, uma outra forma de armadilha que eles faziam, olha, eles pegavam e criavam as armadilhas. Eles não iam lá e matavam o animal. Eles criavam a armadilha no qual o animal caía nessa armadilha
eles iam lá e matavam o animal, porque o animal, os animais, como vocês podem observar, eles eram muito grandes, então não tinha como só uma pessoa matar ele do nada, tinha que ter uma armadilha para eles poderem matar o animal para consumo. E também eles tinham essa outra possibilidade, que era tomar a comida de um animal. Vocês sabem que existe o instinto de sobrevivência de cada animal, né? Então, os animais tinham que matar também para sobreviver. E eles iam lá e tomavam essa comida desse animal, como vocês podem ver o exemplo aí, eles tomando de uma onça. Então, nesse período, como eu falei para vocês, do Paleolítico, eles faziam muito isso. Viviam de lugar para um outro, eles eram nômades. Então, eles caçavam, pescavam, onde tinham aqueles alimentos. Se acabasse, eles iriam para outros lugares para caçar. E como era feita essa divisão do trabalho entre eles? Olha só, o trabalho de caçar, pescar e construir era feito pelos homens. E o de coletar, preparar os alimentos e cuidar das crianças cabia às mulheres, velhos e crianças. Podemos dizer que isso representou a primeira divisão de trabalho. Então, naquele tempo, você já pode observar que já havia divisão de trabalho. Cada um era responsável para fazer alguma coisa. Um era responsável, os homens eram responsáveis para caçar, construir. As mulheres eram responsáveis por cuidar das crianças, cuidar da alimentação. É assim que eles viviam já naquele período, cada um ajudando um outro. Assim, não saía nada pesada nem para um, nem para outro. Olha só, eles aí no fogo, colocando a comida, caças que eles conseguiam, outros trabalhando, como vocês podem ver lá atrás. Então, as tarefas eram divididas, cada um ficava responsável com alguma coisa. Assim, não saía pesado e puxado para ninguém, ó. Uns cuidavam da caça, outros cuidavam do abrigo, outros cada um cuidava em fazer alguma coisinha. Aí, olha só, uma das utilidades do fogo era passar os alimentos. Depois que eles conseguiram descobrir o fogo, que até hoje em dia é assim, as pessoas se perguntam como foi que descobriram o fogo? Até hoje ainda não sabem dizer ao certo como foi, mas quando o fogo veio, ele teve uma utilidade muito grande, principalmente para os alimentos, para cozinhar os alimentos. Naquele tempo era bem difícil isso. Olha só, o domínio do fogo. A conquista do fogo representa um momento importante no período paleolítico. Segundo historiadores, teria ocorrido há mais ou menos 500 mil anos, nas terras vulcânicas dos vales da África Oriental. Imagina-se que os hominídeos daquele tempo perderam o medo do fogo, provocado por raios ou vulcões. Passaram então a utilizá-lo para se aquecer, iluminar as cavernas à noite, defender-se dos animais e principalmente para assar os alimentos. Então, quando os hominídeos descobriram o fogo, eles começaram a utilizar por benefício próprio, já que eles, logo quando descobriram, era uma coisa nova. Então, eles tinham medo, não sabiam como utilizar, para que servia. Então, quando eles foram descobrindo para que servia o fogo e qual a utilidade desse fogo para eles, foi uma coisa que revolucionou naquele período. Até hoje, né? Já pensou se a gente não tivesse fogo? Como a gente ia cozinhar? Como a gente ia ter tudo que nós temos através que o fogo nos proporciona hoje em dia? Então, foi naquele período que eles descobriram. Outra coisa, como eles se vestiam. No início, andavam nus. Depois, passaram a vestir-se com pele dos animais que caçavam. Então, naquele período, vocês já sabem que não existia roupa, né? Então, eles começaram a descobrir, depois, como eles matavam os animais. Então, eles começaram a perceber que os animais serviriam como roupa para eles. Até porque, naquele período,
existia muito frio. Existia muito frio, como é que a pessoa ia ficar sem roupa, né? Então foi aí que eles começaram a utilizar a pele dos animais para poder se aquecer e não ficar mais nus, né? Então olha só, também naquele período começou a ocorrer a manifestação artística. Os homens do Paleolítico também foram excelentes artistas. Sem dúvida, entre as obras mais importantes daqueles homens estão as misteriosas figuras de animais, touros, cavalos, brisões pintados com carvão e tintas vegetais nas paredes das cavernas em que viviam. Como essas pinturas eram feitas em rochas, foram chamadas de rupestre, arte rupestre, como vocês podem observar. Nós iremos estudar sobre isso, chegamos na nossa parte da arte. Então, quando tudo isso começou, também começaram as expressões artísticas de arte, como vocês podem observar. Então, desde aquele período, o homem já expressava a arte, já expressava, já tinha essas formas, essas figuras, essas cores que nós temos, que a gente consegue observar hoje em dia. Olha como eles faziam na parede das cavernas. Eles desenhavam animais, desenhavam pessoas. Então, isso ficou conhecido como arte rupestre, que nós também vamos conhecer mais a fundo, principalmente no período neolítico, que nós ainda vamos ver, tá bom? Então, olha só, a arte pré-histórica, que era feita nas cavernas, as pinturas, e eles também começaram a descobrir o vaso, essa pintura aí do período paleolítico, como eles desenhavam na parede, olha aí, ó, os animais. Então, nós vamos ver isso mais a fundo no período neolítico, onde nós iremos aprender muito mais. Então, galerinha, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Nós falamos um pouco sobre a pré-história, falamos um pouquinho desse tamanhinho da arte rupestre, que nós ainda vamos falar muito sobre esse assunto, mas que eu já dei uma introdução leve para vocês, tá bom? Então, nós vamos prosseguir com esse assunto, que eu irei estar trabalhando com vocês nesse período agora, de junho, referente ao segundo bimestre. Então, prestem muita atenção. Façam as anotações no caderno de vocês, podem dar pausa, já que a aula é uma videoaula. Então, vocês podem estar fazendo isso para aprender e memorizar bem essa disciplina, tá bom? Olha só, então por hoje é só. Muito obrigada, faço o dever de vocês. Uma coisa muito importante que eu já ia esquecendo. A tarefinha de vocês que eu vou logo falar, além de eu mandar um anexo, também vou falar. Então, eu quero que vocês peguem e façam um resumo desse conteúdo que eu passei para vocês. Vocês façam uma pequena pesquisa, mas que vocês escrevam com as palavras de vocês. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre esse período, o primeiro período que eu expliquei para vocês, que foi o período paleolítico. Então, vocês vão fazer um resumo aí no caderno de arte de vocês, e vão escrever o que vocês aprenderam, o que entenderam, e vão pesquisar o que vocês ainda podem descobrir sobre esse assunto aí, esse período da história, tá bom? Então, vocês façam essa tarefa e me mandem a fotinho, hein, desse dever pronto. Lembrando que eu estou fazendo a avaliação, a qualitativa desse módulo, porque lembrando que nós estamos tendo nosso estudo remoto, principalmente agora no segundo bimestre. Então, tudo que vocês fizerem de tarefa, vendo o esforço de vocês, vai ser válido para poder construir a nota de vocês para o segundo bimestre, tá bom? Então, muito obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje. Fique com Deus. Um bom final de semana para vocês e que o Papai do Céu abençoe e proteja vocês. Um grande beijo. Tchau!